Olá, queridos amigos do Vita Plena Sênior. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde a sua saúde e o seu bem-estar são a nossa maior prioridade. Hoje, vamos desvendar um assunto que impacta diretamente a qualidade do seu sono e, consequentemente, a sua saúde geral. Um tema que raramente é abordado com a profundidade necessária: o perigo oculto de um tipo específico de medicamento quando tomado antes de dormir, especialmente para os que estão na melhor idade. Você sabia que aquele remédio que você usa para aliviar um desconforto comum pode estar, na verdade, sabotando sua memória, seu equilíbrio e até aumentando o risco de quedas? E o pior, muitos médicos não alertam sobre esse risco específico para pessoas acima dos 60 anos. Parece inacreditável, não é? Mas a ciência tem respostas claras e, por isso, preparamos este conteúdo para você. Fique conosco até o final, pois as informações que compartilharemos hoje podem literalmente mudar a forma como você cuida da sua saúde e da sua noite de sono. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, recheados de dicas para uma vida plena e saudável. Vamos direto ao ponto. O medicamento sobre o qual falaremos hoje pertence a uma classe muito comum e amplamente utilizada: os antihistamínicos de primeira geração. Sim, aqueles mesmos que muitos de nós usamos para aliviar sintomas de alergia, resfriados ou até mesmo como um empurrãozinho para dormir, já que um dos seus efeitos colaterais mais conhecidos é a sonolência. Exemplos clássicos incluem a difenidramina, presente em muitos remédios para resfriado, e em alguns indutores de sono sem receita, e a clorfeniramina, também comum em formulações para gripes e alergias. Mas qual é o problema específico com esses medicamentos para o público sênior, especialmente quando tomados antes de dormir? A questão reside na forma como eles agem no nosso corpo e, mais precisamente, no nosso cérebro, e como essa ação é intensificada com o processo natural de envelhecimento. Para entender isso, precisamos de uma pequena aula de química cerebral, mas prometo que será de forma simples e didática. Nosso cérebro funciona como uma orquestra complexa, onde diversos maestros e músicos trabalham em conjunto. Um desses maestros é a acetilcolina, um neurotransmissor crucial. Pense na acetilcolina como o mensageiro que ajuda na comunicação entre os neurônios, sendo fundamental para funções como a memória, o aprendizado, a atenção e o controle muscular. Ela é vital para que você se lembre onde deixou as chaves, para que consiga manter o foco em uma conversa e para que seus movimentos sejam coordenados. Os antihistamínicos de primeira geração, como a difenidramina, não só bloqueiam a histamina, que causa os sintomas alérgicos, mas também têm um efeito anticolinérgico. Isso significa que eles interferem na ação da acetilcolina. É como se eles colocassem um véu sobre o maestro da orquestra cerebral, dificultando a regência e a comunicação entre os músicos. Para uma pessoa jovem, esse efeito anticolinérgico pode ser temporário e menos perceptível, talvez causando apenas sonolência ou uma leve sensação de cabeça nas nuvens. No entanto, em pessoas acima dos 60 anos, a situação é diferente e muito mais preocupante. Com o envelhecimento, nosso corpo passa por diversas mudanças. Uma delas é a diminuição natural da quantidade de acetilcolina no cérebro. É um processo gradual, parte da biologia do envelhecimento. Além disso, a barreira hematoencefálica, que protege o cérebro de substâncias indesejadas, pode se tornar um pouco mais permeável. Isso significa que mais do medicamento pode chegar ao cérebro, e o cérebro, já com menos acetilcolina, fica ainda mais vulnerável aos efeitos anticolinérgicos. Para ilustrar, imagine que sua orquestra cerebral já tem alguns músicos aposentados e o maestro está um pouco cansado. Quando você toma um antihistamínico de primeira geração, é como se o maestro recebesse uma dose extra de um sedativo, tornando a regência ainda mais difícil e caótica. O resultado dessa interferência na acetilcolina para o público sênior é uma série de efeitos adversos que podem ser sérios e muitas vezes confundidos com outros problemas de saúde ou simplesmente atribuídos à velhice. Um dos riscos mais importantes e menos discutidos é o impacto na função cognitiva.
Estudos têm demonstrado que o uso regular desses medicamentos pode levar a um declínio cognitivo, manifestando-se como problemas de memória, dificuldade de concentração, confusão mental e até mesmo delírios em casos mais graves. Uma pesquisa publicada no JAMA Internal Medicine, por exemplo, acompanhou milhares de idosos por anos e encontrou uma associação entre o uso prolongado de medicamentos com forte efeito anticolinérgico e um aumento no risco de demência. É um dado alarmante que merece nossa total atenção. Não estamos falando de um esquecimento ocasional, mas de um risco real de acelerar ou agravar quadros de comprometimento cognitivo. Além do impacto cognitivo, há o risco significativo de quedas. A sonolência e a tontura são efeitos colaterais conhecidos desses medicamentos. Para uma pessoa idosa que já pode ter problemas de equilíbrio, visão reduzida ou osteoporose, essa sonolência e a falta de coordenação podem ser catastróficas. Uma queda em casa pode resultar em fraturas graves, hospitalização e uma perda significativa de autonomia. Imagine acordar no meio da noite para ir ao banheiro e, devido à ação do medicamento, sentir-se desorientado, com a visão embaçada e os reflexos lentos. O risco de tropeçar em um tapete ou escorregar é imenso. O American Geriatric Society Bears Criteria, uma lista de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, categoriza os antihistamínicos de primeira geração como medicamentos a serem evitados justamente por esses riscos de efeitos anticolinérgicos, sedação e quedas. Outros efeitos colaterais que podem ser amplificados em idosos incluem boca seca, constipação, retenção urinária e visão turva. A boca seca, por exemplo, não é apenas um incômodo, ela aumenta o risco de cáries e problemas de gengiva. A constipação pode levar a desconforto e complicações, e a retenção urinária pode agravar problemas de próstata em homens ou infecções urinárias em mulheres. Todos esses são sintomas que, isoladamente, já são desagradáveis, mas que em conjunto podem comprometer seriamente a qualidade de vida. É importante ressaltar que a preocupação não se limita apenas aos medicamentos que se declaram abertamente como antihistamínicos. Muitos remédios para resfriado, gripe e até alguns para enjoo contêm essas substâncias em suas fórmulas, e as pessoas podem não estar cientes do risco. Sempre, verifique a bula e, se tiver dúvidas, converse com seu farmacêutico ou médico. A automedicação, especialmente com esses tipos de medicamentos, é um perigo que precisa ser evitado a todo custo na terceira idade. Mas então, o que fazer se você usa ou usava esses medicamentos? A boa notícia é que existem alternativas mais seguras e eficazes, tanto para o tratamento de alergias quanto para a melhora do sono. Para alergias, existem os antihistamínicos de segunda geração, como a loratadina, a cetirizina e a fexofenadina. Esses medicamentos foram desenvolvidos para serem menos sedativos e terem um efeito anticolinérgico mínimo ou inexistente, porque eles não atravessam a barreira hematoencefálica com a mesma facilidade que os de primeira geração. Eles agem especificamente onde são necessários no corpo, para aliviar os sintomas de alergia, sem sedar o seu cérebro. Para problemas de sono, a abordagem é um pouco mais complexa e deve ser individualizada. A insônia em idosos pode ter diversas causas, desde hábitos inadequados, como cafeína à noite ou cochilos longos durante o dia, até condições médicas subjacentes, como apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, ansiedade, depressão ou dor crônica. Recorrer a um antihistamínico para dormir pode parecer uma solução rápida, mas é apenas mascarar o problema e, como vimos, criar novos riscos. Em vez de usar esses medicamentos perigosos, a estratégia mais eficaz para melhorar o sono em idosos é a higiene do sono e a busca pela causa raiz do problema. A higiene do sono inclui uma série de práticas simples, mas poderosas. Primeiro, mantenha um horário de sono regular, indo para a cama e acordando na mesma hora todos os dias, inclusive nos fins de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico. Segundo, crie um ambiente propício para o sono. Seu quarto deve ser escuro, silencioso e fresco. Evite telas de celular, tablet ou computador pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul emitida por esses aparelhos pode interferir na produção de melatonina,
o hormônio do sono. Terceiro, estabeleça uma rotina relaxante antes de dormir. Isso pode ser ler um livro, de papel, tomar um banho morno, ouvir música calma ou praticar técnicas de relaxamento, como a meditação ou exercícios de respiração profunda. Quarto, evite cafeína e álcool, especialmente nas horas que antecedem o sono. A cafeína é um estimulante e o álcool, embora possa dar uma sensação inicial de sonolência, fragmenta o sono e prejudica a sua qualidade. Quinto, pratique atividade física regularmente. A atividade física é excelente para a saúde geral e pode melhorar a qualidade do sono, mas evite exercícios muito intensos perto da hora de dormir. Se mesmo com essas medidas de higiene do sono você ainda tiver dificuldades para dormir, é fundamental procurar um médico. Um profissional de saúde pode investigar a causa da sua insônia. Pode ser necessário um ajuste em outros medicamentos que você já toma, a investigação de doenças como a apneia do sono, ou a indicação de terapias não medicamentosas, como a terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI, que é considerada o tratamento de primeira linha para a insônia crônica e tem resultados excelentes. Em alguns casos, o médico pode considerar o uso de medicamentos específicos para o sono, mas sempre com cautela e escolhendo aqueles com o menor perfil de risco para idosos e por um período limitado. Quero compartilhar com vocês um exemplo prático. Dona Lúcia, de 72 anos, começou a ter dificuldades para dormir. Por conta própria, ela começou a tomar um desses anti-histamínicos de primeira geração que prometiam sono. No início, parecia funcionar, mas depois de algumas semanas, ela começou a sentir-se confusa, esquecia de coisas importantes e teve 2 episódios de quase queda ao levantar-se à noite. Sua filha, preocupada, a levou ao médico. Após uma avaliação, o médico identificou o uso do medicamento como um dos principais fatores para os sintomas de Dona Lúcia. Ele a orientou a parar de usar o medicamento, com acompanhamento, e a implementou um plano de higiene do sono. Além disso, descobriu-se que Dona Lúcia estava com deficiência de vitamina D, o que também pode impactar o sono. Com as mudanças, a memória de Dona Lúcia melhorou significativamente. As quedas cessaram e ela voltou a dormir melhor, de forma natural e segura. Este caso real ilustra perfeitamente o impacto que um simples medicamento pode ter na vida de um idoso. É crucial que você seja um participante ativo na sua própria saúde. Não hesite em questionar seu médico ou farmacêutico sobre os medicamentos que você usa. Pergunte sobre os possíveis efeitos colaterais, especialmente para a sua faixa etária. Informe-se sobre interações medicamentosas. Crie uma lista atualizada de todos os medicamentos, suplementos e chás que você toma e leve-a a todas as consultas médicas. Isso é fundamental para evitar problemas e garantir que você esteja recebendo o tratamento mais seguro e eficaz. Lembre-se, o objetivo da Vita Plena Sênior é empoderar você com informações confiáveis para que você possa viver uma vida com mais autonomia, energia e bem-estar. Não estamos aqui para criar pânico, mas para alertar sobre riscos reais, baseados em evidências científicas e oferecer soluções práticas e seguras. A longevidade saudável não é apenas viver mais, mas viver melhor, com qualidade de vida, clareza mental e segurança. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, mas com a certeza de que semeamos informações valiosas. O recado principal é claro: cuidado com os antihistamínicos de primeira geração, como a difenidramina e a clorfeniramina, especialmente se usados antes de dormir e se você tem mais de 60 anos. Eles carregam riscos significativos para a sua memória, equilíbrio e podem aumentar o risco de quedas e confusão mental, muitas vezes sem que você perceba a ligação direta com o medicamento. A ciência nos mostra que, para o público sênior, esses riscos superam em muitos potenciais benefícios para alívio de sintomas de alergia ou indução do sono. Existem alternativas mais seguras e eficazes. Não se automedique e sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar, alterar ou suspender qualquer medicamento. Sua saúde e sua qualidade de vida são preciosas demais para serem colocadas em risco por falta de informação. Se você sente que este vídeo te ajudou a entender melhor este risco oculto,
por favor, deixe o seu gostei. Compartilhe com seus amigos e familiares que também podem se beneficiar destas informações e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber suas experiências e dúvidas. E não se esqueça, sua jornada para uma vida plena sênior começa com o conhecimento. Até o próximo vídeo.